Olá, bom encontrar você aqui em mais uma aula. E eu resolvi trazer essa aula aqui bem conectada à realidade, ao tema que nós estamos vivendo, que é essa pandemia, né? Essa situação de emergência mundial, porque chegam muitas perguntas, muitos pedidos de auxílio e orientação. E para você que é profissional da área e que está aí buscando se reinventar com atendimento online, atender os seus clientes ou atendendo novos clientes, buscando atuar na nossa área, né, de saúde emocional, de saúde mental, tendo essa tarefa de ser um profissional dedicado a esses temas e que também está sendo exposta a todos os desafios que essa situação nos convoca. Então, eu decidi trazer essa aula bem dentro da perspectiva de trauma coletivo. Quando a gente estuda trauma, a gente estuda por categorias, e esse é um tipo de trauma que ele está dentro da categoria de desastres ambientais e emergências, né, essa pandemia, que se refere a eventos adversos que envolvem danos pessoais, danos materiais, ambientais e humanos, que sobrecarregam os recursos locais, como a gente está vendo, né? Por exemplo, os recursos da saúde, que ameaça a segurança e o funcionamento normal da comunidade, ok? Então, eu quero cobrir todo esse espectro aqui nessa aula. Então, se você gostar dela, se ela fizer sentido para você, como sempre eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe, que se você está chegando aqui pela primeira vez, você se inscreve aqui no canal do YouTube, assina lá a campainha para você ser avisado das próximas aulas. E eu espero de coração que esse conteúdo realmente apoie você como um profissional da área do desenvolvimento humano. Combinado? Então, falando dessa categoria de desastre, ambiental e de emergência, né, que envolve esses eventos. Então, o que é um desastre ambiental de emergência? Vamos pensar num furacão, vamos pensar num tsunami, pensar no que aconteceu em Brumadinho, que gera esse impacto diversos de danos pessoais, de danos materiais, de danos ambientais, de danos humanos, que sobrecarregam os recursos locais, que ameaça a segurança e o funcionamento normal da comunidade. No caso dessa pandemia, a gente está vivendo tudo isso, porém, a comunidade, que diferente, por exemplo, de um furacão que foi no determinado local, do vulcão, do tsunami, do Brumadinho, que está se referindo àquele local, essa pandemia está gerando esses mesmos danos, esses mesmos efeitos para a comunidade mundial. E por alcançar uma proporção dessa magnitude, obviamente, ela eleva em nós o nosso senso de insegurança, o nosso senso de perda de orientação e o nosso senso de atuação no mundo, né? Qual é o meu próximo passo? Uma vez que planos, planejamentos, rotinas e essa orientação para o futuro, ela simplesmente se esvai diante de uma situação como essa. E então a gente precisa avaliar quais são os impactos de um evento como esse, que tem caráter de trauma, né? É um evento traumático e que vai gerar ou não traumatização ou em níveis diferentes, de acordo com como cada um de nós vive o evento. Se a gente pensar em traumatização, que é quando algo que me acomete é rápido demais, intenso demais, precoce demais ou vivido em isolamento, e que não me dá a oportunidade de eu conseguir absorver, integrar e liberar esse evento, isso provoca no meu organismo, provoca em mim uma paralisia, que a gente vai dar o nome de traumatização. Então, esse evento está chegando para muitas pessoas, para o mundo todo. E a traumatização, ela vai acontecer em maior ou menor grau, de acordo com dois fatores importantes. O nível de exposição ao evento, o quão perto do evento você está, e o nível de vulnerabilidade que você está em relação a isso. O que eu quero dizer com quão perto do evento você está? Então, se a gente pensasse lá no tsunami, o quão próximo você estava de quando veio a onda.
se você estava no evento direto, se você era parente de alguém, se era um repórter, né? Se é a pessoa que chega depois para reconstruir. Então, quão perto você está do evento, quão exposto você foi ao evento. Pensando na pandemia, a gente tem os profissionais da saúde, por exemplo, que estão totalmente na linha de frente no combate direto em relação ao evento em si, né, ao vírus, tendo que lidar com aquilo, tentando manipular os tratamentos, manejar os tratamentos possíveis, até então conhecidos, do que se tem descoberto à mão até agora para poder cuidar das pessoas. E, ao mesmo tempo, eles estão vendo a morte dia a dia, dia a dia, dia a dia, e muitos deles afastados dos seus, né? Teve agora há pouco alguns dias atrás, aquela live mundial que foi O Mundo em Casa, como é que era? One World Together at Home, que acho que a Lady Gaga que organizou, e teve grandes artistas na live, e eles fizeram uma grande homenagem aos profissionais da saúde, e me emocionou muito os relatos dos profissionais dizendo que estão a dia sem ir para casa por medo de levar, né, contaminar os seus filhos, seus parentes, e aquelas imagens de ver pelo vidro, ou seja, o nível de risco de traumatização dessas pessoas que estão nesse nível de exposição e, ao mesmo tempo, com recursos mais limitados de estarem afastados do seu bando, é muito maior, ou seja, tem mais carga do que uma pessoa que está mais afastada do evento, está conseguindo ficar em casa, está conseguindo, por exemplo, ela tem uma casa no campo e ela está lá isolada no campo e ela está podendo estar perto da sua família e ela, sim, tem os seus impactos, claro, ela está vendo tudo isso, porém, a proximidade em relação ao evento é mais distante, ok? Mas nós também temos aquela situação que a proximidade em relação ao evento é mais distante, porém o nível de vulnerabilidade é muito alto. Recursos financeiros para se sustentar diante da pandemia, às vezes a pessoa está presa dentro de casa com um predador que está sendo vítima de violência doméstica, ou está dentro de um ambiente completamente insalubre, tendo que ficar dentro de casa com 8, 9, 10 pessoas, ou uma pessoa que está isolada num lugar que ela não conseguiu voltar e não tem ninguém lá. Então, o nível de vulnerabilidade, ou seja, de recursos que ela tem para lidar com eventos, são muito inferiores a que de outras pessoas. Então, todos esses fatores, todas essas variáveis é que vão nos informar sobre possíveis quadros de traumatização, né? Que vão se manifestar com crises de ansiedade, que vão se manifestar com crises de pânico, que vão se manifestar com crises de humor, as pessoas começando a brigar e outras reverberações aí, dependendo do tempo também que nós vamos viver essa situação. Então, num primeiro momento, eu quero te trazer um panorama de compreensão de processo traumático e de caráter de desastre ambiental e de emergência, né? Onde no dia, acho que foi 13 de março, né? Que a OMS declarou o estado de emergência, que é o maior grau de aviso que a OMS pode dar, que dentro desse caráter de traumatização, a gente está falando de um trauma de ataque inescapável, de categoria de ataque inescapável, aonde um evento me ataca e eu não consigo escapar, eu vou ter que lidar com ele, né? Dentro do caráter de emergência, que aí envolve a pandemia, e esse ataque inescapável de fator de ambiente de emergência e ambiental vai acionar em mim as respostas de quem está numa situação de ataque inescapável. E quais são as respostas no meu corpo de quem está em ataque inescapável, uma vez que eu tenho todo esse panorama que eu já descrevi aqui? O natural e o esperado que aconteça, natural no sentido de resposta natural, não que seja bom ou mal, é que eu me sinta atacada, me sinta atacado por um grande perigo. E essa sensação de ataque gera em nós
respostas específicas de querer lutar com aquilo, de querer fugir daquilo. Se eu estou sendo atacado, eu preciso ou lutar ou fugir, ou eu simplesmente paraliso, eu congelo, de tamanha ativação, tamanha carga que o meu corpo gera em relação àquilo. O que vai acontecer em termos de sensação? A gente vai experimentar estados ansiosos, porque ansiedade é medo, e o maestro da minha resposta de fuga é o medo. Quando a gente foge de algo que nos ataca, de algo que nos coloca em perigo, a gente foge de medo de que algo aconteça com a gente. Se eu tentar lutar com aquilo, a minha resposta de raiva, né, e de luta, de tentar me direcionar para um ataque, o maestro dessa resposta, na verdade a maestra, nem sei se existe a palavra maestra, é a raiva. Então a gente vai experimentar um mundo de emoções, um mundo de sensações, tanto no nível mais conhecido, sentido emocional, mas em especial fisiologicamente através dessas respostas do meu corpo de querer lidar com esse evento e, nesse caso, não saber nem como direito, né? Então, a gente vai precisar saber recepcionar, a gente vai precisar lidar com essas forças primais em nós, que orquestram a nossa sobrevivência, as nossas respostas mais primitivas, luta, fuga, congelamento e tudo mais, que vão nos visitar diante de um evento como esse, é natural que elas nos visitem. E a gente vai precisar fazer um intensivão em casa, como pessoas, como seres humanos, e um intensivão extra de atendimento com os nossos clientes, porque a queixa deles, aquilo que ele nos traz para os atendimentos, agora online, uma vez que, enquanto durar o isolamento social, enquanto os nossos governantes aí orientarem o isolamento social, e todos os responsáveis, né, de lidar com isso, orientarem o isolamento social, no atendimento online, nós vamos precisar estar habilitados para nos encontrar com essas respostas que estão orquestradas pela ansiedade, pelo medo, pelo pânico, pela raiva, pela irritação, pela frustração, por tudo isso junto e misturado, por estar sem perspectiva. A gente vai precisar lidar com isso. E a gente precisa lidar com isso, principalmente no caráter da fisiologia, no caráter de como eu recepciono isso no meu corpo. Porque não é só um pensamento sobre o que está acontecendo, não é só uma análise sobre o que está acontecendo. É dor no peito, é sensação de não respirar, é não conseguir dormir, é tremor, é dor nas costas, é dor na cabeça, parece que tudo isso aqui congestiona. Isso tudo são reações e sensações no nosso corpo. A ansiedade, ela ataca direto a nossa respiração, aceleração do batimento cardíaco, alteração do ritmo respiratório, né? A própria raiva também ativa toda a musculatura de ataque. O medo dá muita sensação na barriga, né? Porque é uma ativação que vem para as pernas. Enfim, a gente vai precisar saber recepcionar esses visitantes das nossas forças instintivas. Porque quanto mais eu for capaz de recepcionar os meus visitantes das forças instintivas, quanto mais eu for capaz de sentir a mensagem que eles trazem, mais eu sou capaz de fazer contato. Quando eu faço contato, eu posso sentir. Quando eu sinto, eu posso elaborar. Quando eu posso elaborar, eu posso integrar. E quando eu posso integrar, eu posso, então, liberar. O que muitas vezes a gente tenta fazer e acaba dando com os burros na água é que a gente quer ir direto para a liberação, que é mandar, entre aspas, o sentimento embora, sem passar pelas etapas que nos levam à liberação. E a primeira etapa é recepcionar. Cecília, vou ter que sentir meu medo? Eu preciso aprender a fazer isso. Essa força que é a orquestra da sobrevivência, maestro da orquestra da sobrevivência, que te orienta. O medo nos orienta. Esse medo nos orienta. Se ele for demais, ele tomar conta de mim, aí ele não me orienta mais, ele me paralisa. Se ele me paralisa, eu fico mais vulnerável. Então, a gente precisa fazer distinções. Essa história de que o seu medo te bloqueia, manda ele embora, isso
está muito limitado no sentido de perceber que numa primeira instância ele chega de alerta, tem perigo, como é que a gente se protege? Vamos ver, esse perigo que chegou, qual é o tamanho dele? Ou seja, ele te coloca num estado de prontidão para mapear o ambiente e te orientar por onde que você vai. Então, quando você se associa a ele, quando você se apropria dele, quando você o contém no sentido de você é o continente, você está presente, você está consciente e você tem aquele senso de bicho na selva que fala, vai por aqui, então ele te orienta. Mas quando a gente não faz isso, a gente se afasta dele, a gente se desconecta dele, a gente briga com ele, a gente perde muito desse senso de orientação, que é diferente da forma dele de possessão, que é quando ele explode por aí, porque eu não permito ele chegar e uma hora esse medo explode em mim, e aí eu acabo me rompendo numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, numa crise e aí eu não vejo mais nada, eu perdi totalmente a minha capacidade de presença. E aí, nesse sentido, é que a gente fica tomado e não nos ajuda. Então, negar o medo não vai nos ajudar. Fusionar no medo, se perder, se inundar no medo, não vai nos ajudar. Negar a raiva, a frustração que essa situação traz, não vai nos ajudar. Fusionar, se perder, se inundar nela, também não. Então, saber estar com isso, aprender a reconhecer essas forças em nós, aprender a conhecê-las em nós, de uma perspectiva que nenhuma delas é nossa inimiga, é nosso inimigo, e que elas têm função de nos orientar como resposta para aquilo que está acontecendo a partir de mim e não assumir a direção, porque esses lugares em nós, eles vêm, falando bem resumidamente, de maneira simples, porque senão a gente tem que, enfim, sofisticar demais e não é a minha intenção aqui. Ela vem do nosso cérebro mais instintivo, reptiliano, límbico, ou seja, não é caráter desse reino, não é habilidade desse reino a lógica. A lógica, ela vem do reino do neocórtex, do córtex, que é maravilhosa. Porém, se eu estou numa situação de perigo e eu ficar pensando se aquilo que está me atacando é tão perigoso ou não, eu ficar analisando, eu já gastei tempo, eu já fui comida pelo predador, certo? Então, esse lugar em mim, ele não faz análise. Então, não adianta só eu pensar. Eu preciso sentir. Eu preciso conhecer, eu preciso me relacionar, eu preciso... Como é que isso em mim sente? Algo em mim está tão apavorado. Algo em mim está com tanto medo. Tem um medo tão presente aqui agora, eu vou tomar um tempo para tomar consciência disso em mim, para receber isso em mim, para conter isso em mim. Conter no sentido de ser continente, de caber dentro. Para que eu possa, a partir desse conhecimento, dessas instâncias em mim, saber como agir no mundo a partir do meu próximo passo. O que eu posso fazer para lidar diante dessa situação? Qual é como é que eu sobrevivo, como é que eu me oriento, como é que eu respondo ao ataque inescapável, uma vez que agora eu estou me assentando na possibilidade de reconhecer essas forças instintivas que estão tão presentes em nós nesse momento e que vêm para nos auxiliar como uma resposta e não para nos tomar. Então, quanto mais eu souber fazer isso, mais eu vou ser capaz também de apoiar o meu cliente a saber como recepcionar o medo dele, como recepcionar a tristeza dele, como recepcionar a raiva dele, como recepcionar o que quer que eu esteja visitando. E aí depois a gente vai poder elaborar, e aí então a gente vai poder integrar, e aí então a gente vai poder liberar. Então eu gostaria espero ter sido capaz de trazer para você, de uma maneira resumida, de uma maneira aberta, simples e objetiva, né? O quadro que nós estamos vivendo de potencial traumático, de potencial de traumatização, os efeitos que eles nos causam, as respostas que ele nos convoca e a necessidade cada vez maior da gente ser capaz de entrar em contato com o que é sentido como um caminho de processamento, né? Reconhecendo no nosso corpo como ele se sente e encontrando no nosso corpo como ele se regula a partir do que ele consegue reconhecer, do que ele consegue sentir
para poder, então, integrar, elaborar, liberar. Espero ter sido capaz de trazer para você essa consciência, de trazer atenção para o que é sentido, para que você possa, então, descarregar tamanhas cargas que foram geradas como resposta a tamanho evento de insegurança. Então, como é que a gente descarrega, né? A gente está mudando de pedal. Quando a gente carrega, ou seja, quando a gente se ativa, corro, luto, o que eu faço? Eu estou no meu sistema simpático de resposta ativa. E aí, quando eu preciso descer a curva, que é o perigo já passou, nesse caso, entre aspas, ou seja, já consegui ir para casa, consegui tomar as providências para gerar um ambiente de seguro, pelo menos por hoje. O ideal é que o parasimpático assuma e comece a diminuir as cargas, trazendo a autorregulação. Mas se eu me mantenho aqui sempre nesse estado de ativação e não faço a curva para o parasimpático, as chances são que isso aumenta, 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 e até que eu dissocio, eu desconecto, né? Eu entro num estado de congelamento, paralisia, e aí começam a acontecer diversas sintomatologias como caminho de sobrevivência. Então, como é que a gente faz as curvas? Ajudando nossa correnteza da autorregulação, voltando para o nosso corpo, chorando o que precisa ser chorado, se você está sendo visitado ou visitado por tristeza, acolhendo o que se sente com medo em você, se apropriando da sua raiva que pode estar te visitando pela frustração, permitindo sentir ela no teu corpo, em pequenas doses e deixando o corpo fazer a regulação, sentindo teus pés no chão, tomando um banho consciente de sentir a sensação chegando no corpo, fazendo exercício não só focado no sentido estético ou fitness da história, mas realmente trazer movimento e liberação para todo esse que não está podendo ser usado, porque você está dentro de casa, né? Olhando a tua respiração e permitindo que ela possa se autorregular, são muitos os caminhos possíveis para a gente ajudar nosso corpo a retornar para a corrente da autorregulação. E a minha dica para você é que você faça isso, que você se oriente nisso, e antes de cada atendimento online, antes de cada pessoa que você vai encontrar aí com o teu trabalho, você cuide da sua autorregulação primeiro, porque a tua autorregulação vai afetar a regulação do teu cliente e vai auxiliar ele também a poder acessar a própria correnteza de autorregulação. Lembrando que como bichos sociais que somos, mamíferos que somos, que mamam, se conectam fisicamente, nós nos regulamos por bando, nós nos regulamos através do outro. A gente precisa do outro para se regular. Quando a gente está assustado, quando a gente está com medo, quando a gente se sente demais e chega alguém e diz eu estou aqui com você agora, ou seja, a ajuda chegou. Esse é um dos fatores que ajuda o nosso sistema a entender que há mais elementos de segurança e ajuda ele a descarregar. Então nós oferecemos também esse papel de regulação no nosso atendimento, porque nós somos esse contato. Porém, se o seu contato estiver orquestrado pela tua ansiedade, estiver orquestrado pela tua insegurança, pelo teu medo, fora de continente, ou seja, você está até desconectado, sem presença para com isso, as chances são que essa corregulação não aconteça, e aconteça, na verdade, uma co-desregulação. E isso é o que a gente não quer. Então, minha dica para você é: cuida da tua regulação, cuida de você, e os teus atendimentos vão apoiar muitas pessoas, não tenho a menor sombra de dúvida. Espero que você tenha gostado dessa aula, que ela apoie você, e a gente se encontra no próximo vídeo, numa próxima aula. Até lá!